acerca das teorias que estudamos, né, que analisamos, que propõem soluções para a composição dos textos dos evangelhos sinóticos, tá certo? Essa questão, inclusive, essa questão que analisa os evangelhos e os qualifica como evangelhos sinóticos, né, o que exclui o evangelho de João, por ter características diferenciadas desses três evangelhos, um estudo que foi elaborado a partir do século XVIII, né, algo da Idade Moderna, tá certo? Então, a partir do século XVIII passa-se a analisar os evangelhos, a crítica textual passa a analisar os evangelhos e desenvolve então esse termo técnico que trata esses três evangelhos como evangelhos sinóticos, a palavra sinótico com origem em sinopses, tá certo? Então diz que esses três evangelhos têm um caráter semelhante, eles têm uma forma de composição semelhante de seus textos. E a partir desta análise, desenvolvem-se então algumas teorias que tentam explicar por que esses três evangelhos se desenvolveram de uma forma semelhante, como uma sinopse, né, dado a eles os nomes sinóticos, diferentemente do evangelho de João. Então, as tentativas apresentadas foram a hipótese do evangelho primitivo, que seria um evangelho composto em aramaico, chamado Evangelho dos Nazarenos, do qual teria tido desenvolvimento esses três evangelhos, o que se mostrou uma teoria uma teoria que fracassou na sua tentativa, na sua hipótese, uma vez que os evangelhos mostram características peculiares, né? Então temos a tradição tripla que unifica eles, tá? Então essas narrativas são plenamente compartilhadas entre eles, mas temos características exclusivas, principalmente em Mateus e em Lucas, tá ok? E mesmo em Marcos também temos uma parte exclusiva. E a proposta do evangelho primitivo, o evangelho escrito em aramaico, que seria esse evangelho dos nazarenos, iria quase que eliminar essas características peculiares aqui a cada evangelho, tornando eles cópias quase que perfeitas uns dos outros, com apenas variáveis de letras, variáveis de forma textual, mas não de conteúdo. Então, por isso que essa teoria não prevalece. Hipótese das diégeses ou fragmentos, que seriam vários textos diferentes que colhiam, que preservavam características narrativas acerca da vida de Cristo. Então, um texto das pregações de Cristo, um texto que recolheu os milagres, outro texto que fala acerca do exorcismo. Então teríamos as diégeses ou fragmentos, pessoas que se interessaram por diferentes características do ministério de Cristo, recolhem narrativas dentro de cada fragmento desses acerca de uma característica do ministério dele, e com grande circulação entre as comunidades cristãs, poderiam contribuir na composição de um evangelho dentro de cada comunidade. Então uma comunidade teria fragmentos que falam acerca da pregação e outro que fala acerca de cura. Outro teriam fragmentos que falam acerca dos exorcismos e acerca do nascimento de Cristo. E aí teremos os evangelhos sendo compostos a partir desta base, desses fragmentos, dessas diégeses. E essa teoria se mostra também inverídica, no sentido de que os evangelhos produziram uma tradição tripla bastante forte. Então temos Marcos, 76% do evangelho de Marcos está presente dentro de Lucas, e é 41% do seu evangelho, e está presente dentro de Mateus, e é 45% de seu evangelho. E além disso, temos uma tradição dupla entre Lucas e Mateus. 23% de Lucas está presente dentro de Mateus e é 25% do seu evangelho, que não é encontrado em Marcos, mas é compartilhado entre eles. Logo, isso vem demonstrar que se houvesse de fato, se essa teoria de fato fosse real, teríamos aqui uma impossibilidade dessa grande tradição tripla e ainda dessa tradição dupla também. Teremos na verdade um grande mosaico aqui de textos completamente diferentes, e talvez não pudessem nem ter desenvolvido esta hipótese não pudesse ter desenvolvido essa característica sinótica, tá? Não haveria uma sinopse, uma vez que há fragmentos e cada evangelho se compõe a partir da leitura desses fragmentos. Então isso aqui seria um grande mosaico de textos completamente diferentes, e não haveria nem a questão
sinótica a ser analisada. Então essa teoria das diegeses também não prevalece. A hipótese da tradição oral é uma releitura da hipótese do evangelho primitivo. Ao invés de um evangelho primitivo, escrito em aramaico, o Evangelho dos Nazarenos, teríamos um evangelho oral, que seria a tradição pregada pelos apóstolos em cada comunidade cristã, preservada por eles enquanto ensinadores, pregadores, e por fim, com o envelhecimento desses apóstolos e a futura morte deles, né, com a continuidade da comunidade cristã no local onde eles fundaram, a necessidade da preservação dessa pregação e desse ensino através de escritos. E aí teríamos então um evangelho oral que se difundiu pelas comunidades e que estaria sendo reunido em textos. Mas essa é uma característica semelhante à questão do evangelho primitivo. Teríamos um texto muito mais homogêneo se essa tradição de fato tivesse circulado também de uma forma homogênea pelas terras, né? Se fosse uma mesma tradição, com uma mesma forma de constituição dos fatos, compartilhado entre diferentes comunidades. Não teria o surgimento desses evangelhos que têm características peculiares entre si, tá certo? A hipótese da utilização recíproca, como a gente já viu, é na verdade a hipótese mais aceita na antiguidade, inclusive a hipótese levantada por Agostinho de Hipona, um grande teólogo aí da Igreja do Ocidente, por volta do quarto século a.C., e é a hipótese que governou a Igreja durante muito tempo, foi a mais difundida, e que inclusive influenciou a composição do Novo Testamento, no sentido de colocar os livros dos Evangelhos na ordem em que estão. Porque a sua Bíblia tem primeiro Mateus, depois Marcos, depois Lucas, João, Atos e continuando as cartas, né? As cartas de Paulo, as cartas universais e Apocalipse. Exatamente por causa de uma influência dessa teoria da utilização recíproca. Então Agostinho diz, Mateus é o primeiro evangelho, escrito em aramaico, em vista de convencer os judeus da realidade, né, da autenticidade, da autoridade do messianato de Cristo Jesus. Então Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. As diversas referências de Mateus buscam sempre demonstrar de forma muito clara, muito objetiva, que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. E assim Mateus vem a ser o primeiro evangelho, de acordo com essa hipótese, levantada por Agostinho e novamente em voga aqui em 1789, por Griesbach, tá certo? E também em 1835 por Lachmann e em 1838 por Wilke. Então eles trouxeram de volta essa teoria muito defendida na Igreja da Antiguidade e por Agostinho de Hipona. E assim temos, Agostinho diz, Mateus é o primeiro evangelho, Lucas é o resumo do evangelho de Mateus. Então o evangelho de Mateus foi produzido, passou a circular entre as diversas comunidades cristãs, chegando então até as terras onde Marcos estava a auxiliar o apóstolo Pedro. Eles, tomando conhecimento desse evangelho, perceberam todo o conteúdo verídico que constava nele, e Marcos auxiliou Pedro a compor um evangelho para a sua comunidade, para preservar a sua pregação dentro da sua comunidade. E o que Marcos fez juntamente com Pedro? Eles fizeram um resumo de Mateus. Então Pedro era a testemunha ocular, podia comprovar aquilo que era verídico dentro da narrativa, estava comprovada, e ele podia dar autoridade a isso, e Marcos juntamente com ele o auxilia como amanuense a fazer um resumo de Mateus. E Lucas, como ele mesmo afirma no seu evangelho, usou fontes para a composição do seu evangelho. Que fontes são essas? As fontes chamadas Mateus, que já estava circulando, e outra fonte chamada Marcos, que foi o amanuense de Pedro e que também passou a circular pelas comunidades. Lucas teve contato com os dois, reuniu essas tradições e ainda mais teve conhecimento de uma outra tradição, através de testemunho de outros apóstolos, que compõem a exclusividade aqui dentro da sua narrativa. Que aliás é 35% do seu evangelho é exclusivo da sua narrativa. Então vemos essa teoria, diz Mateus, Marcos é o resumo de Mateus e Lucas é a composição que aproveita os dois. Aí temos essa ordem Mateus, Marcos
e Lucas e João dá continuidade por ser o último evangelho a ser escrito e por ser de característica diferenciada em relação a esses três evangelhos sinóticos, tá certo? Só que essa teoria, por mais que ela tenha sido amplamente defendida e tenha sido utilizada pela igreja, ela também apresenta algumas falhas, conforme vai ser demonstrado pela teoria das duas fontes. Então a teoria das duas fontes que é apresentada, que vamos demonstrar aqui, ela mostra algumas falhas, mostra algumas deficiências dessa teoria do uso recíproco. A teoria das duas fontes também não é a teoria definitiva, perfeita, ela também tem algumas fraquezas, mas é a teoria que atualmente tem sido a mais aceita. Então, a hipótese das duas fontes, embora essa hipótese tenha sofrido algumas modificações, ela se baseia em duas colunas principais. Marcos é a base para Mateus e Lucas. Marcos foi o primeiro, e Mateus e Lucas fizeram uso do documento dos discursos, ou que, né, na língua alemã, ou L, ou fonte em alemão, fonte, e o incorporaram no seu evangelho. Além disso, os sinóticos ainda usaram outras fontes para o material exclusivo que apresentam. Em favor de Marcos, como texto primitivo, existem os seguintes argumentos, e o principal aqui, para que contesta, o principal que contesta diretamente a tese apresentada na teoria do uso recíproco, que fala que Mateus é o primeiro evangelho e Marcos resume o evangelho de Mateus, é o fato de que cada evangelho composto detém um texto sacro, né, um texto santo, um texto que apresenta um conteúdo de uma narrativa sagrada, uma narrativa que fala acerca da vida, da obra e das palavras de Jesus e da igreja, né, dos apóstolos. Então, diante do fato do evangelho preservar uma narrativa sagrada de eventos preciosos para a igreja, seria um tanto incoerente entender que alguém em contato com essa narrativa, com este evangelho, teria a ousadia de resumi-lo, teria a iniciativa, né, de resumir este evangelho, ou seja, tirar algumas narrativas que entenda que não são relevantes, retirar algo que entenda que não seja importante. Então, ao analisar um texto que detém conteúdo sagrado, né, um texto que preserva a tradição acerca daquilo que é santo para a igreja, as palavras de Cristo, a vida de Cristo, a obra dele, a obra dos apóstolos, né, as situações narradas em relação à sua vida, sua morte na cruz do Calvário, sua ressurreição, o que poderia ser retirado? Que parábola poderia ser retirada? Que contexto, né? Que informação não seria relevante? Então, por isso que a teoria das duas fontes olha para essa situação e entende que o mais coerente é que Marcos tenha sido a primeira narrativa, por ser o menor evangelho. Então, essa análise diz: diante de um texto sagrado que preserva a tradição, preserva narrativas acerca da vida e a obra do Senhor Jesus e do início da igreja, ao olhar para um texto desse, o mínimo que se tem é preservar tal qual está. Então, se essa teoria for de fato a que mais se aproxima da verdade, ela traz já esta vantagem de olhar para o texto de acordo com o respeito que cabe a ele, de olhar para o texto de acordo com a importância que ele detém. Então, quando Marcos, conforme a teoria assevera, quando Marcos, auxiliando Pedro, constrói essa narrativa, né, Pedro já avançado em idade, depois de muito tempo de pregação, né, de ministério, construindo igrejas, fortalecendo a fé, propagando o evangelho, anunciando Cristo Jesus, Marcos então resolve materializar essa pregação, né? Resolve preservá-la num relato escrito. Então Marcos aproveita de Pedro tudo aquilo que ele menciona, tudo aquilo que ele ensina, tudo aquilo que ele narra. Então Pedro narra para Marcos conforme a tradição, não a Bíblia, sim, mas a tradição afirma que Marcos foi amanuense de Pedro, auxiliou ele na propagação do evangelho na Itália. São informações da tradição, não da Bíblia, tá ok? Então Marcos, auxiliando Pedro,
e ao ver já a idade de Pedro avançada, e vendo as intensas, né, atividades de seitas, né, de hereges que se desenvolvem já e tentam invadir a igreja, propagar uma mensagem que não é ortodoxa, né, trazer, misturar com o evangelho o seu próprio conceito de filosofia, por exemplo, o gnosticismo, que tentava entrar dentro da igreja, os judaizantes, né, que tentavam influenciar a igreja para que se acomodasse ao conceito de vida mosaico, né, as leis mosaicas. Ao observar todas essas situações, a preocupação foi que a narrativa ortodoxa acerca da vida e obra de Cristo Jesus, das suas palavras, fosse preservado. E com isso Marcos trabalha para Pedro como amanuense. Pedro narra, ele é a testemunha ocular, conheceu os fatos, e Marcos registra. Ao registrar o Evangelho, temos aí todo o conteúdo presente em Marcos, que é o conteúdo colhido com uma testemunha ocular, que preserva a verdade, a tradição. Então, esse texto de Marcos passa a circular nas igrejas, né? Passa a circular entre os cristãos, é lido, é copiado, é levado para outra comunidade, quando então chega até um determinado lugar onde Mateus está desempenhando o seu trabalho, está desempenhando a sua obra de propagação do Evangelho, tem conhecimento acerca do Evangelho de Marcos, tá certo? Tem conhecimento acerca do Evangelho de Marcos, observa o Evangelho de Marcos e vê tudo isso que está aqui nesse Evangelho pode ser comprovado por ele, é verídico. Ele também é um testemunho ocular, tá ok? Ele também é um testemunho ocular. Ao ver a narrativa de Marcos, o mínimo que ele tem a fazer é o quê? Preservar a maior parte possível dessa narrativa, tá certo? Preservá-la. E como ele faz, como é demonstrado aqui nessa teoria, acrescentar algo que ele também conhece, que não foi entendido como relevante na narrativa de Pedro colhida por Marcos, mas que Mateus conhece também é um testemunho ocular, e entende relevante, e acrescenta no seu evangelho, tá ok? Então por isso que temos essa visão, temos a visão de que Marcos é o primeiro evangelho, passa a circular entre as comunidades, chega até Mateus, Mateus observa o conteúdo do Evangelho de Marcos e veja, 55% do Evangelho de Mateus, temos aqui a tradição tripla, tá? Esses 45% aqui é compartilhado entre os três. É a narrativa de Marcos, que está presente também em Lucas, está presente também em Mateus, tá certo? Não exatamente tal qual está em Marcos, com as mesmas palavras, a mesma construção textual, mas é a narrativa acerca dos mesmos fatos. E aí temos, isso é compartilhado na tradição tripla. Isso aqui, esses 10% a mais aqui, está só num compartilhamento entre Marcos e Mateus, não está presente em Lucas. Mas com isso vemos pelo menos 45% do Evangelho de Mateus está preservando as narrativas de Marcos. E aqui temos aí pelo menos 94%. Temos aí pelo menos 94% do Evangelho de Marcos. Veja, é quase a totalidade do Evangelho. 94% do Evangelho de Marcos está completamente preservado dentro do Evangelho de Mateus. Por isso que essa tese, olhamos para ela como uma tese que explica melhor, que tem mais coerência com o Evangelho primitivo de Marcos circulando, chegando ao conhecimento das demais comunidades cristãs. Por exemplo, uma comunidade cristã que estava sendo governada por Mateus, né, cujo Mateus era o responsável. Mateus preserva a narrativa de Marcos, porque é um texto sagrado, um texto santo, que fala acerca da tradição, que está de acordo com a verdade, e além disso que ele preservou, acrescentou. Então 55% do Evangelho de Mateus está preservando 96% do Evangelho de Marcos, e acrescenta 20% conteúdo exclusivo seu, tá certo? Do conhecimento dele, e mais 25% do que ele acrescentou, temos aqui 45%, 45% do Evangelho dele não está em Marcos, tá? Mas é de conhecimento dele por ser testemunho ocular. 20% está como conteúdo exclusivo seu, ele é testemunho ocular, ele conhece,
E 25% também é compartilhado, também foi preservado por Lucas, que, como ele mesmo diz, consultou as fontes. Que fontes? Consultou Marcos, teve conhecimento do Evangelho de Marcos, teve conhecimento do Evangelho de Mateus, e aqui nós temos, ele pode ter tido conhecimento do Evangelho, da narrativa que Mateus preservou, através do quarto documento, que é chamado de fonte Q,